Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Companhia dos Bichos, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super e Multirural Agro Cerealista Ferigolo. Bloco Direito. Um convite. Sul Contábil Assessoria Empresarial. A nossa convidada do Bloco Direito de hoje é a promotora de justiça, a doutora Rosângela Correa da Rosa. Com uma década de reconhecida atuação junto à Promotoria de Justiça Regional de Educação de Santa Maria. Doutora Rosângela, natural de São Nicolau, Rio Grande do Sul, é formada em Pedagogia pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, URI Santo Ângelo, e em Direito pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Unijuí. Realizou curso na Escola Superior do Ministério Público, em Porto Alegre. É mestre em Educação nas Ciências pela Unijuí. Durante sua carreira profissional, exerceu também a função de promotora do júri e da infância e juventude na comarca de Santo Ângelo. Ilustre presença aqui em nosso estúdio, seja muito bem-vinda, doutora Rosângela Correa da Rosa. Pois é, tudo bem, Giovana? Tudo ótimo, agradeço doutora. O convite, né, para estar aqui contigo, batendo um papo sobre a atuação da Promotoria Regional de Educação de Santa Maria, né, que foi uma promotoria que foi criada no Ministério Público em 2013, então estamos completando 10 anos aí de atuação. 10 anos de atuação, é uma satisfação tê-la aqui no programa, realmente. Muito obrigada. Doutora, então vamos dimensionar a Promotoria de Justiça Regional de Educação de Santa Maria e o que ela objetiva. O Ministério Público tem 10 promotorias regionais de educação, né? E nós, aqui em Santa Maria tem a promotoria da região central, são 44 municípios atendidos, 9 coordenadorias regionais de educação que pegam o sistema estadual de ensino, né? Escolas públicas e privadas, e atuando principalmente na defesa do direito coletivo e difuso da educação, da política de educação. E a educação infantil, que é primordial, né? É o primeiro contato da criança com a experiência escolar, então ela engloba uma importante fase da vida, entre 2 e 5 anos, certamente que o Ministério Público tem um trabalho incessante, né, para manter as crianças nas escolas, essa sua área de cobertura. A educação infantil, ela é a meta 1 do Plano Nacional de Educação, né? O Plano Nacional de Educação é a nossa segunda legislação que traça um planejamento e estratégias que o Brasil tem que cumprir, todos os municípios, todos os estados, para o avanço da educação brasileira. E a primeira meta, né, tu falou na educação infantil, a meta 1 é a educação infantil. Na legislação atual, tem que ser oferecido vagas para pelo menos 50% das crianças de cada município em creche, porque a creche não é obrigatória, mas a oferta é obrigatória, né? E atendimento da lista de espera também, quando existir. E todas as crianças de 4 e 5 anos na pré-escola, que a pré-escola lá, se a gente pensar nos idos, quando a gente ia na escola, era a partir dos 7 anos, né? Ia para o primeiro ano, a pré-escola ia quem queria, não era obrigatória. Exato. Hoje não, a pré-escola é obrigatória. Muitos estudos verificaram a importância dessa fase do desenvolvimento da criança, e toda criança que completar 4 anos até 31 de março de cada ano tem que estar na pré-escola e tem que ter vaga para todos. Sim, e propicia, né, promove o desenvolvimento integral do indivíduo nos seus aspectos físico, psicológico, intelectual, social, como um todo, não é, doutora? E sabemos que a escolinha é o espaço onde a criança socializa, né? É um universo que organiza a rede de cuidados sobre a família, né? Sobre toda a família. E a escola, a creche também, né, no atendimento integral, que é uma outra prioridade, que é uma outra meta, ela também propicia que todos na família possam trabalhar, principalmente as mães, né? Então, a mulher que pode sair de casa porque o filho está bem cuidado, está bem atendido. Então, a promotoria tem feito esse trabalho com os municípios, porque são os municípios os responsáveis pela educação infantil, para que amplie a oferta de vagas. Então, nós temos acompanhado desde a construção
de escolas, né? Aqui em Santa Maria, por exemplo, a gente tem um acompanhamento dos últimos 5 anos no município, está na 4ª escola sendo concluída, né? Mas uma cidade que cresce muito, que tem uma demanda enorme, ainda lista de espera, tem compra de vaga, então nós temos assim uma reunião mensal com o município, né, para conversar e com outros municípios também, para o cumprimento e para verificar quais são os entraves, o que é possível fazer para melhorar, né? Isso a gente faz com todos os nossos municípios, né? Reunião com as secretarias municipais de educação, algumas vezes, quando é necessário, com os prefeitos e com as procuradorias dos municípios para cumprimento dessas metas. Sim, e são 44 municípios que estão sob sua coordenação? Isso. É isso? E também tem um trabalho que a gente faz, que são encontros regionais, que objetivam que os municípios troquem experiências, né? Olha, o que eu fiz para conseguir avançar, como é que um outro município está fazendo, e essa experiência é muito interessante. Chamamos as universidades para contribuir também, né? Agora, por exemplo, nesse mês a gente fez um grande encontro regional na UFSM, com participação dos professores também da área da educação e os municípios para discutir esses pontos, a educação infantil, a qualidade da educação infantil, porque não basta colocar a criança na escola como se fosse um depósito. Essa escola, ela tem que atender a princípios, tem que estar voltada, tem que ter professores qualificados, né? A educação infantil não pode ter alguém trabalhando com as crianças nas turmas que não seja um professor com formação. Claro. Então, essas questões, assim, é que a gente tem são grandes para melhorar. Os objetivos, né? É um desafio, né? Um grande desafio. São grandes os desafios. E é uma organização diferenciada, não é, doutora? Porque ela é bem especializada. Ela é bem especializada, porque a gente trabalha com o direito à educação. Sim. Claro, entram outras áreas do direito constitucional, direito administrativo, né? Mas a garantia à educação para crianças e adolescentes na idade obrigatória é a meta principal, dos 4 aos 17 anos. Então, o papel da Promotoria de Justiça Regional da Educação de Santa Maria é gigantesco no que se refere a salvaguardar o direito à educação do ponto de vista individual, mas também do ponto de vista social, né? Coletivo, né? Doutora Rosângela, em relação à educação infantil, né? Voltando, aprofundando mais sobre esse assunto que é considerada uma prioridade, quais as metas legais instituídas e como elas estão sendo cumpridas? A meta da educação infantil é que cada município atenda 50% das suas crianças de 0 a 3 anos em creche, né? E agora a gente tem um novo censo que a população em alguns municípios como maiores, que aqui nós temos Santiago, Cachoeira, Santa Maria, essa população está aumentando, então o desafio do município aumenta, né? Porque ele tem que atender 50% dessa população de 0 a 3 anos. E às vezes municípios menores a população diminui, então é mais fácil atingir essa meta. Nós já temos muitos municípios que atingiram 50% em creche e 100% em pré-escola. A grande maioria dos municípios já atendem todas as suas crianças e fazem busca ativa, inclusive daqueles que não vieram se matricular e que não estão na escola. Muito importante, né, termos essas informações para divulgar para a comunidade. E é relevante reafirmar, né, que o Ministério Público realiza um monitoramento, né, efetivo e um acompanhamento dessas metas, né, do Plano Nacional de Educação. É um mapa, né, que oferece toda a região, né, mostra toda a região, é um trabalho do Ministério Público como um todo, um mapa social, não é, doutora? Que fala também não só de educação, mas de saúde, de segurança, e a partir daí o acompanhamento do Ministério Público. O mapa social foi um instrumento que foi desenvolvido também, acho que ele tem em torno de 10 anos no Ministério Público e que vem sendo aprimorado, né? E onde ele traz dados de cada município do Rio Grande do Sul. Então, cada um pode abrir ali sobre todos os municípios. Todos os municípios nessas 3 áreas que são as nossas áreas e estratégias do Ministério Público do Rio Grande do Sul: educação, saúde e segurança, né, de trabalho. Perfeito. Então dá para saber ali o que cada município tem. E por ali a gente acompanha ano a ano o quanto os municípios estão crescendo. Esse Plano Nacional de Educação que eu falei, ele expira em 2024, então nós precisamos ver se o município vem num crescendo de cumprimento dessa meta. Mas o que é importante é que toda a população pode acompanhar também, claro, né? Tu abre lá no site do Ministério Público, com acesso livre para a população, e consegue ver qual é a realidade do teu município. Ótimo.
Doutora Rosângela, referente à educação inclusiva para crianças com deficiência, quais as preocupações do Ministério Público neste sentido? Como os municípios de abrangência estão correspondendo a essas necessidades, em especial o município de Santa Maria? Bom, a educação, ela não pode mais ser um improviso, né? Cada gestor resolve fazer alguma coisa e vai fazendo. Então, o Plano Nacional de Educação tem uma meta para a inclusão escolar das crianças e adolescentes com deficiência, que é a meta 4, né? E ela diz que preferencialmente esses alunos eles têm que estar na escola. Eles não podem ficar em casa, por exemplo, segmentados, separados, né? E nem devem ficar em instituições que sejam só para pessoas com deficiência. Eles têm que conviver e todas as pessoas têm que ajudar. Cada ser humano é diferente e tem que se desenvolver. E é integrado que a gente se desenvolve. Esse é o entendimento da nossa Constituição Federal e do Plano de Educação. Mas para isso precisa ter condições. Por exemplo, se eu tenho um aluno que é cadeirante, a escola tem que ter acessibilidade. Claro. Ou pode ser que tenha um pai que é cadeirante que vai na escola para levar seu filho. Então, todos os espaços públicos têm que ter acessibilidade física, tem que ter condições, se a criança tem dificuldade para se locomover ou para fazer a sua higiene, se alimentar na escola, precisa um profissional de apoio, que esse é um grande desafio, é ter profissional de apoio para as pessoas monitoramento, que precisam. né? Chamado monitoramento. É chamado monitor também, é isso, às vezes profissional de apoio é o termo que a lei usa, mas alguns chamam monitor, né? Eu diria que hoje a busca de profissional de apoio é o que mais tem ajuizamento de ações, né? Porque as famílias não conseguem e terminam ajuizando ações, e a gente tem incidido e também discutido a qualidade desse profissional, né? Não é qualquer pessoa que pode ir lá, ela tem que ter uma capacitação, porque não tem uma formação prévia, ninguém se forma monitor, mas pelo menos ela tem que ter uma formação pela gestão pública para que ela possa fazer esse acompanhamento, atender bem essa pessoa, entender as dificuldades e limitações que tem, né? Claro. E esse apoio é muito importante para o professor também, né? Para que ele possa atender todos os alunos, atender a turma, ter alguém que possa fazer aquela atividade, aquela especificidade. Sim, para o andamento, né, de todo... Mas tem outras coisas, né? Por exemplo, se tiver um aluno que tem uma deficiência visual, ele pode precisar de um atendimento em braille. Claro. A escola tem que ter uma sala de recursos com um professor de educação especial, que aí ele é especializado para atender no contraturno esses alunos e oferecer. Então, todo esse sistema a gente faz uma fiscalização e também uma discussão com os profissionais sobre a importância, os profissionais, eu digo gestor, né, daí os secretários de educação, a conscientização sobre a importância de fazer esse atendimento efetivamente. É um compromisso social enorme, fazer isso cumprir as obrigações, né, tanto na rede estadual quanto municipal. Quanto na rede municipal. Quanto aos direitos das crianças com deficiência, desenvolver a prática da inclusão. E percebe-se que o Ministério Público, né, através das suas colocações, tem sido incessante neste ponto, né, neste sentido. Crianças com diferentes necessidades precisam também de atendimentos diferenciados, né, na proporção da sua limitação, através do monitoramento, né? E hoje nós temos uma questão interessante que não é só as crianças, né? Porque a inclusão começou desde a Constituição de 88 no Brasil, né? Então muitos alunos hoje estão no ensino médio, outros estão na universidade e os desafios continuam, né? Porque se um aluno vai para a universidade tem que ser acessível, ela tem que ter essas condições. Se ele vai para o ensino médio, a escola de ensino médio também tem que ter o profissional de apoio, ela tem que ter a sala de recursos, tem que fazer a adaptação do material. Esses dias eu atendi uma menina que ela precisava de intérprete de Libras, porque para poder entender o que os professores falavam na escola, e não tinha. Então aí ela não conseguia acompanhar o ensino médio. Às vezes é um transporte escolar adaptado, né? Então essa demanda hoje ela está aparecendo muito nas escolas de ensino médio, porque esses alunos estão chegando no ensino médio. Isso antes não existia, né? Então é para todas as etapas. Para todas as etapas do desenvolvimento educacional. Sim, né? Inclusive a universidade. Inclusive a universidade. Doutora, como o Ministério Público tem se manifestado diante da violência nas escolas, um tema tão recorrente nas grandes mídias?
Giovana, uma reflexão importante que é assim, ó, que a gente tem observado nos casos que têm acontecido em qualquer lugar do país e em outros lugares, é que os alunos o ser que volta, né, o sujeito que volta para a escola para atacar a escola, geralmente ele foi um aluno excluído da escola, né? Ele teve que sair da escola, ele teve problema na escola, ele sofreu bullying na escola. Então, acho que isso traz uma reflexão importante do que efetivamente está acontecendo, né? Como as escolas estão acolhendo aquela pessoa que tem uma dificuldade, às vezes até de interação social. Sim. Então, o que nós temos trabalhado? Desde a criação da Promotoria Regional de Educação, a gente tem feito um curso de formação que se chama Educação Entrelaçando Redes, para os profissionais da educação e também os que se relacionam com a educação, saúde, conselho tutelar, pessoal da assistência social, né, e outros parceiros da gestão pública. Porque tudo está interligado. Porque todos trabalham com a escola, Sim. né? Eles atendem os alunos, atendem as famílias, fazendo uma formação em práticas restaurativas, que procura trabalhar a comunicação não violenta e uma outra forma das pessoas se relacionarem. Nós acreditamos muito que mudando essa realidade, mudando a forma das pessoas se portarem e a visão que elas têm de mundo, a forma, tornando a escola mais acolhedora e os serviços mais acolhedores, isso não vai acontecer. Aí tu vai me perguntar, tá, mas daí vocês aqui na região, em Santa Maria, não tem violência, não teve essas situações de ameaça? Nós tivemos, mas elas foram diferentes, porque a rede conseguiu rapidamente se organizar, acolher, encaminhar. Não é um milagre, né? Isso Sim. é uma construção e que se faz. É um trabalho incessante. É um trabalho incessante. Além da formação, a gente tem um grupo de estudo que os profissionais vêm uma vez por mês trabalhar, se reunir, organizar, como uma forma de construir claro. uma outra possibilidade, Sim. digamos assim. Né? Uma sociedade mais harmônica. Né? A escola, né? A equidade. O diálogo, né? Como um meio, assim, quer claro. dizer, às vezes o problema que tem nem é tão grande, mas as pessoas não se escutam, ele vai aumentando, né? Vai ganhando proporção. Isso. E a gente termina usando essa técnica dos círculos, né? Inclusive, às vezes, para resolver processos e situações de investigação na promotoria, né? Sim. Teve uma situação que a gente tinha uma discussão com o município da lei do piso do magistério, uma questão bem objetiva, e nós fizemos um grande círculo no município, no gabinete do prefeito, com o prefeito, vereadores, sindicato, né? Representação da Secretaria de Educação, e quando terminou todo mundo falar e colocar o seu ponto de vista, não era muito diferente, né? E se teve um encaminhamento ali, sem processo, sem nada. Tem muitas histórias bacanas. Na época das ocupações das escolas, né? Aqui em Santa Maria a gente conseguiu construir com os estudantes a retirada das escolas, sem uso de violência, sem uso de força policial, que foi necessário em muitos lugares do Brasil, realizando círculos e conversando sobre as demandas que eles tinham e os encaminhamentos, e com participação da Procuradoria do Estado, com participação do gestor, da Coordenadoria da Educação, da escola, dos alunos, numa situação assim diferenciada, porque geralmente é a força da lei nesses momentos, lei, né? E pra gente é um aprendizado maravilhoso, assim, tu vê que de uma outra forma, com diálogo, tu pode encaminhar e resolver os problemas. Através da comunicação, do diálogo, né? Trazendo soluções aí para questões desde as menores até as mais complexas. Isso. Mas precisa, sim, tem muito investimento em formação nesses anos Sim. todos. Nós já temos mais de 1.000 pessoas formadas na região, né? O pessoal de toda a região faz o curso. É realmente um trabalho. Participa, muito interessante. De conscientização, né? E de muitas estratégias, né? Isso, nós temos uma assessora, a Isabel Cristina Martins, que ela é professora universitária também, que ela trabalha especificamente com isso, assim, com essas formações, com fazer os círculos. Então, tem um investimento muito grande, assim, da promotoria nesse trabalho. Claro, e da força humana, né? Da força dos profissionais. Né? O meu sonho é que a gente consiga fazer um curso desses para pais, sabe? Porque eu acho que também precisa, né? Dentro da família, como dialogar, mas ainda não chegamos nesse nível. Vai auxiliar muito, né, a situação. A prática restaurativa, então, está sendo uma bandeira muito forte, levantada pelo Ministério Público da Educação de Santa Maria. Esse trabalho de comunicação inteligente, né? Conforme você está falando, de acolhimento, realmente transforma, é transformador. Parabéns.
por esse trabalho que o MP vem desenvolvendo. Doutora, muito obrigada pela sua valorosa presença aqui em nossos estúdios, esclarecendo temas de extrema relevância para a comunidade, bem como informando, né, com transparência a atuação do Ministério Público com a responsabilidade na educação tanto do município quanto do Estado. Foi realmente um privilégio tê-la aqui. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço e volte sempre. Na sequência, no bloco Saúde e Bem-Estar, a presença da fisioterapeuta Aline Marian de Farias. Volto após o intervalo.